Senhor a todos, irmãos, boa noite, amém? Queria que vocês aplaudissem o Senhor Jesus por mais uma oportunidade de estarmos conhecendo a sua palavra e possamos orar, amém? Por mais esse estudo, esse ensino. Se puder, fique sobre os seus pés, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, te louvamos, te pedimos a tua graça, a graça do teu Espírito Santo, para nos conduzir no entendimento da sua palavra, Senhor, porque é uma obra, Senhor, que homens não têm capacidade de realizar. Se não for o teu poder, o teu Espírito, a tua unção, o teu entendimento, nós não poderíamos cumprir este propósito. Mas nesse momento estamos aqui com os nossos corações abertos, as nossas mentes voltadas para a sua palavra viva, que ela possa fazer parte da nossa vida e assim possamos cumprir o mandamento de crescermos, conhecermos os teus mandamentos e glorificarmos o teu nome com a nossa obediência. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Pessoal, é importante aqui para nós entendermos, já estamos na segunda aula sobre as evidências do novo nascimento, que nascer de novo é contemplar essa obra perfeita de Deus, por meio da fé, e fazer, esse novo nascimento, ele vai fazer com que você vença, isso é importante, as cadeias, qualquer cadeia relacionada a pecado, pecaminosidade, as cadeias da natureza pecadora do homem, é implícita em nós. Então, nascer de novo é ter poder sobre a natureza pecaminosa, ter poder sobre o sistema maligno, regido por Satanás e seus príncipes, que aprisiona os homens, sabe? Desde o nascimento. Ter poder sobre as obras de Satanás, seus anjos. Nascer de novo é realmente ser livre. É o maior presente que nós recebemos em Cristo ao entregarmos a nossa vida ao Senhor, ao confessarmos Jesus como nosso Salvador, é termos essa liberdade para vivermos para Deus, para voltarmos à origem, voltarmos ao propósito original, ali onde Adão errou, Adão e Eva, tá bom? Viver tudo que Deus planejou para nós, desde a vida terrena até a eternidade. Por isso que é o maior milagre, o novo nascimento. Na primeira aula eu falei sobre a questão do poder entrar e compreender no reino, é necessário nascer de novo. E eu estou explicando que para vocês que para se nascer de novo é necessário crer, por meio da fé, no que Ele fez, E a partir desse momento cooperar, voltar o seu coração, voltar o seu entendimento, voltar a sua vida para viver e compreender esse projeto. Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a sua força. Então olha só, os homens empregam força para entrar no reino de Deus, Jesus falou. Não tem como uma obra, ainda que seja de Deus, uma obra de salvação, que seja nascida na dor do Calvário, no que Cristo suportou e fez, se realizar na vida de quem não coopera. Então tem que ter a cooperação. O novo nascimento é algo que Deus produz em nós, quando nós permitimos, nós aceitamos essa semente em nós, de arrependimento, de uma nova vida com Cristo, e agora, a partir desse momento, a gente deixa esse Espírito que passa a estar dentro da gente, vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, governar, dirigir a nossa vida. Então a gente coopera para que isso aconteça. E não tem como você cooperar para que o Espírito Santo governe a sua vida sentado, tendo as mesmas atitudes, os mesmos costumes, fazendo o que você fazia antes, sabe? Você tem que usar esse amor, essa força, esse entendimento agora, focar toda essa energia na nova vida. E para isso é necessário os recursos que Deus nos deu: oração, estudo da palavra, separação do mal e todos os conselhos que você vai tendo ali do Espírito Santo e da própria palavra. Amém?
Tá? Só para vocês não acharem que salvação, Deus me salvou e fica aqui esperando Deus fazer. Não. Você tem que se mover porque Deus está em você. Você agora é o agente, é o instrumento. Tá bom? Precisa cooperar. Vamos falar aqui do símbolo do novo nascimento dito por Jesus a Nicodemos. Ainda estou no contexto de João 3, no diálogo lá entre Jesus e um doutor da lei, né, um grande conhecedor dos mandamentos, uma autoridade espiritual. E Jesus vai falar sobre a água. Vocês leram nos versículos aí do 5 ao 12. Você vai ver que está incluído a questão não só que eu falei na aula passada de poder entrar e compreender, né, ver o reino e compreender. Só pode isso quem nasce de novo, né, mediante a fé nessa novidade traga por Cristo, naquilo que Jesus fez e ensinou. E agora ele também vai trazer a questão dos símbolos da água, que aquele que nasce de novo é como a água, né? Ele vai falar que é como o vento, e vai falar do nascimento do Espírito. Então vocês leram isso aí, tá? Como, Nicodemos perguntou, como nascer de novo? O homem pode entrar depois de velho na barriga da mãe? A pergunta dele foi essa. E Jesus vai responder para ele. O motivo dele não entender é exatamente isso, porque ele ainda não havia nascido de novo. Então, obra de salvação não é obra de homens. Não interessa o conhecimento que a humanidade tenha. O homem nunca vai entender o caminho da sua própria salvação. É a obra de Deus. Tem que se render ao dono do projeto e o projeto, né? E isso é uma novidade para ele, tá? E ele diz bem assim: assim é todo aquele que é nascido do Espírito, que não sabe, é como o vento, sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. E Jesus diz assim: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, é aqui que eu quero falar nessa segunda aula. Jesus fala de nascer de duas coisas, irmão. É um requisito para Nicodemos, e Nicodemos vai representar toda a humanidade. Que é necessário nascer da água e do Espírito para entrar e compreender o reino de Deus, salvação e tudo aquilo que ela inclui, que ela nos oferece, outorga. Estão entendendo aí? Bom. Então, o que é água aqui? Gente, é bem amplo. Se formos falar disso, fica bem amplo, mas resumidamente, você vai ver a água no batismo simbólico iniciado por João Batista, o batizador. Baptizo no grego lá, o batizar. Emergir na água, né? Daí que vem o contexto de Jesus falar de nascer da água. O que João fazia quando ele batizava as pessoas na água? Qual era a mensagem de João Batista? Quem pode falar aqui? Arrependimento. Ótimo, isso aí. Então, o que Jesus está falando para Nicodemos? Não interessa quem é quem na sociedade. Para entrar no reino, primeiro, arrependimento. Todos, irmãos, todos. Até o religioso que faz boa obra, que trata todo mundo bem, que dá comida aos pobres e visita os órfãos, né? E vive uma vida casta em temor, tem que se arrepender. Porque se não tiver arrependimento com obras humanas boas e tudo, ele vai para o inferno. Salvação é questão de entregar sua vida para o único que pode. Não tem obras humanas à parte da fé em Jesus que te salve, não tem. As religiões pregam isso, salvação por boas obras, não é? O Evangelho ele vem mostrar, o homem não pode fugir de se render a mim. Não usa subterfúgio não. Até tem mensagens de religiões que falam que sem caridade não há salvação, né? Mas está errado, né? Sem arrependimento e fé em Cristo Jesus como autor da sua salvação, você não entra lá. Acabou. Jesus não dá essa glória para ninguém. Ele, louvado seja o nome dele,
Por isso. Então, nascer da água, o que era o batismo? Vamos lá, o que era o batismo na água que eu botei aqui na apostila? Eu até falei aqui no livro para a Bia se às vezes eu tenho, é normal, eu tenho dificuldade de passar para a pessoa o que eu entendo, sabe? Repassar. Você entender é uma coisa, explicar para outra é outra coisa. E às vezes a minha linguagem assim, pela leitura, às vezes fica meio, né? Mais que eu tento simplificar, fica meio cheio de volta, que a cabeça da gente que é mestre é cheia de, né, um universo, uma biblioteca. Mas eu até fiquei preocupado quando ela não tinha pego muito bem o sentido do batismo nas águas, que era só para os prosélitos, né, e para quem era muito pecador. Esse batismo nas águas antes de João Batista era o seguinte: a pessoa que era seguidor da fé, descendência de Abraão, ele se achava salvo. Quem lê os evangelhos já está pegando o que eu quero chegar ali, quando Jesus ficava batendo, dizendo: vocês se dizem filhos de Abraão, mas são filhos E eles ficavam assim: uai, mas como? A gente segue a lei, anda certinho, e esse cara vem falar isso da gente, porque vai falar da prostituta, do ladrão, daquele que nasceu paralítico porque a família dele pecou, ele que tem, nós não precisamos de ouvir isso. Então, o batismo antes de João Batista era um ritual só para quando um pecador, uma pessoa realmente, aos olhos da sociedade, indigna, não vivente do judaísmo, queria se arrepender, né? Ou um gentio, um não-judeu, que se tornaria um prosélito. Sabe o que é um prosélito? Novo convertido, gente. Jesus não falou: vocês percorrem céu, terra e mar para ganhar um prosélito, depois torna ele filho do inferno 2 vezes. Né? Prosélito é aquele novo convertido a uma religião. Então, o batismo era para esses tipos de pessoas, desgarrados assim, a um certo nível, e alguém que queria se converter ao judaísmo. Por exemplo, um romano, um etíope, um africano, um macedônico, ele queria agora seguir os rituais, crer no único Deus, largar as mitologias, crendices, superstições, né? O paganismo, os ídolos, para adorar o único Deus. Aí ele tinha que batizar na água, dizendo: eu estou me arrependendo da vida nas trevas e agora eu estou entrando no caminho certo, que é o judaísmo. Então, o batismo era só para esses tipos de pessoas. Aí João Batista manda todo mundo se batizar, por isso que ele é o preparador do caminho do reino. Por isso que ele prepara o caminho nas profecias para o rei, né? A voz que clama no deserto e vai aplanar os caminhos daquela profecia a respeito de João Batista, o seu ministério, para que Jesus venha trazer a novidade do reino. O reino de Deus é chegado entre os homens, arrependei-vos, né? Ele tem que fazer isso. Então, João Batista muda o conceito. Gente, batizar nas águas, se arrepender, não é só para o vil pecador e para quem não conhece a lei de Moisés, é para todos. Arrependimento é geral, todos têm que se arrepender. Então, por isso que ele chamava as autoridades religiosas, que achavam que não precisavam de arrependimento, de raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então eles não queriam, falar assim: não, eu não sou pecador, eu sou descendente de Abraão de sangue, para que eu vou batizar? Aí João Batista: vocês têm que batizar também, todos. Aí, por que Jesus está dizendo para quem não nascer da água? Para dizer: todo mundo tem que se arrepender para entrar no reino. Aquilo que era só um simbolismo para algumas pessoas, Jesus está dizendo: não, é para todos. O nascer da água aqui que Jesus fala para Nicodemos é o arrependimento, é o imergir na fé, né? E ressurgir lavado das águas, né? E aquela religiosidade, tudo que ele achou que ia sustentar a fé dele, embora, e agora ele viver baseando a sua vida na fé no Cristo, nesse Salvador, né? Tá bom? Aí eu falo isso no material e estou explicando na aula para vocês entenderem que é isso que eu quero dizer, que quando Jesus está dizendo de nascer da água, né, é aquela questão, que aquilo que eles pensavam que era só para alguns, o batismo nas águas e sua simbologia, Jesus falou: é para todos vocês, inclusive vocês,
né, líderes do judaísmo, influentes, descendência de Abraão, precisam. Circuncidados, muito bem, precisam, tá bom? E é a convicção de que necessitamos de arrependimento, sermos lavados, ressurgirmos da água também, que é um dos símbolos do Espírito Santo, né? Que purifica, que o Espírito Santo limpa a casa, né? Mora no templo limpo. E aí é um símbolo dessa purificação feita pelo Espírito de Deus, que a gente fala no curso do batismo nas águas mais sobre isso, tá? A água também, como falei, né, é símbolo do Espírito Santo, além de arrependimento. Então ele está dizendo, nascer da água é se arrepender e receber a água da vida, que é o Espírito Santo de novo, porque você pecou, você perdeu a ligação do Espírito de Deus. Então, se arrepende que ele vai ligar em você de novo. É isso que Jesus está dizendo, tá? E nascer do Espírito, pode ver que o Espírito é minúsculo. Se vocês lerem na Bíblia de vocês, o versículo aí de João, o Evangelho de João, nascer do Espírito está com E minúsculo. Eu estava até perguntando para uma pessoa que a pessoa falou, é Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Que se fosse o Espírito Santo seria com E maiúsculo, porque ele é uma pessoa, é uma divindade, é nome próprio. Tá? Então, o E minúsculo, quando Jesus está falando nascer do Espírito, não é o Espírito Santo, é o Espírito humano. Por que é necessário nascer o Espírito humano em você? Porque ele morreu com o pecado. Você já nasce de criança com o espírito morto. Morto. É isso que Jesus quer dizer, todos morreram espiritualmente. Aí eu falo aqui também que está meio, não sei se vocês entenderam o contexto, mas eu vou dizer bem aqui, O espírito com E minúsculo fala do espírito humano. Quando o homem pecou no Éden através de Adão, não só o seu corpo continuaria passível à morte, eu falo de a morte do corpo físico, ficar velho ou acontecer um acidente, envelhecer e morrer, sabe? Não só o corpo que morreu, tá? E nem só a sua alma poderia morrer eternamente, porque o homem é alma. A alma nunca morre. Assim, morre, eu falo de deixar de existir. A morte da alma é condenação eterna. Nunca mais ter acesso a Deus, nunca mais, porque a Deus é a fonte de toda a vida, então ela está a par, excluída de Deus, o autor da vida, então ela está morta, eternamente condenada. Não que ela vai deixar de existir, é o sofrimento, né? A morte, o desligamento da alma, porque o homem é a alma que habita num corpo e tem um espírito, tá? Então, quando Adão pecou, não só a alma morreria eternamente, não só o corpo deixaria de existir. Tem gente que pensa que Adão era eterno, isso é heresia. Adão não era eterno. Ele tinha longevidade de vida, porque não existia o pecado, mas não era eterno. Ele tinha que provar a fidelidade para comer do fruto da vida eterna. É porque as pessoas não entendem o que leem. Como é que eu vou dizer que Adão era eterno se ele não comeu da árvore da vida? Eterna, a gente está na Bíblia. Adão era eterno, pecou e morreu. Negativo, Adão ia morrer. Só que ele comendo a árvore da vida, ele não provaria a morte. Deus o provou, mas ele não foi fiel. Aí ele perdeu. Aí ele teve outra chance. Agora, enquanto você estiver nesse corpo, você tem que viver a vida pela fé para ter essa chance de novo de voltar para o Éden. Tá bom? Mas morre o corpo, morre a alma, e não só o corpo e a alma. O que aconteceu com o pecado? Morre o espírito. O que é o espírito humano? É a parte etérea do nosso ser que nos liga com Deus. Quando Adão não tinha pecado, ele tinha comunicação com Deus. A presença de Deus estava sempre com ele, por quê? Porque o Éden era uma extensão do santíssimo lugar, do trono da habitação de Deus, o jardim do Éden, no fato, para não ensinar errado. Deus plantou um jardim no Éden, e esse jardim era uma extensão do céu, do terceiro céu na terra, tá? E a Bíblia diz que ao pôr do sol tinham discipulado, a escola de ministros da última hora,
Às 18 horas tinha MUH lá. Louvado seja Deus. Tem gente que não entendeu, né? Então tinha o ensinamento, que é o que estamos fazendo aqui. Crente que diz que é crente e não é ensinado, eu nunca vi isso. É o maior propósito de Deus te ensinar, né? Como crianças nós temos que aprender o caminho. E quando ele peca, o espírito dele morre, que agora perde a ligação, porque o espírito é o meio que liga Deus com o homem. O homem não é ligado a Deus pela alma, João, nem pelo corpo, é pelo espírito. Tanto que João 4 vai dizer, o Pai está procurando verdadeiros adoradores, e para ser verdadeiro e adorador tem que adorar onde? Em espírito. Então tem que nascer da água e do espírito para poder adorar a Deus. Por isso que é normal que gente frequente a igreja e não adore a Deus, porque está morto. Precisa ser vivificado, nascer de novo, para poder adorar a Deus. Entrar, compreender, adorar, fazer o que um novo nascido faz. Isso é obra do Espírito de Deus. Então, nascer do Espírito, o Espírito humano através dessa fé, o Espírito Santo, que é com E maiúsculo, revive o seu espírito humano. Por quê? Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele foi embora, cansou de contender com o homem, e as operações eram esporádicas, raras, apostava ali, saía, ungia, né? Dava porção dupla, mas não, o Espírito Santo nunca morou aqui. Ele só operava, a morada dele era em cima, né? Ali Ezequiel vai dizer que ali nas rodas da base do trono de Deus, né? Do carro de Deus, tudo, mas eram operações. E aí Jesus vem trazer a graça, porque o novo nascimento é o período da graça. E que graça é essa? É o Espírito deixar de habitar no céu e habitar no homem. Então, quando você aceita Jesus e recebe o milagre do novo nascimento, o Espírito Santo mora no seu espírito, não é na alma, é onde tem um vazio. Por causa do pecado, é o espírito humano, ele mora no espírito do homem. É ali que está o vazio de todo homem que procura preencher nesse mundo em tudo e nunca preenche. Por quê? Porque aquele vazio só quem pode preencher? O próprio Deus. É a casinha de Deus, não pode botar bebida, pecado, dinheiro lá, não vai encaixar. Só a presença de Deus encaixa no espírito do homem. Então, se aceitou Jesus, nasceu de novo, o Espírito mora aí. Isso que é interessante, nascer de novo do Espírito é o que? Agora o Espírito Santo vai morar. E morando em você, ele vai ser o guia, o conselheiro, o mestre, o ensinador, se você permitir. Que é outra questão. Não é porque eu nasci de novo que está tudo feito, não. Se eu não cooperar, eu fico infrutífero. Entendeu? Eu fico infrutífero. Aí vem os crentes carnais, né? Aquela questão que Paulo fala, né? Espiritual, natural, carnal. Aí vem os problemas, né? Uma pessoa que aceita Jesus, mas não vive, não frutifica, né? Não deixa germinar a semente. Que a parábola que Jesus falou dos terrenos, né? Solo, quem já leu as parábolas? Solo fértil, pedregoso, rochoso. Tem gente que mata o fruto do Espírito de Deus na vida dele por causa de dinheiro, riqueza. Outros que matam por causa de perseguição, não quer passar prova, nega, né? E tem o fruto, o solo fértil, que não abandona Jesus por nada, continua crendo, né? Cultivando essa fé e vai dia a dia crescendo, né? Vivendo essa vida de novo nascido. É isso que a gente está ensinando aqui, que é muito importante. Você tem um papel fundamental de viver como novo nascido, não deixar morrer esse fogo. Tanto que a Bíblia diz, buscai a paz e a santificação. Santificação é o que? Algo contínuo, né? Todo dia santifica, aprende, cresce, renuncia, tudo que você ouve. Por isso todo dia tem que orar, todo dia tem que ouvir a palavra, todo dia tem que se separar do mal, porque é um processo que não para. Onde tem vida, onde tem Deus, tem movimento. No dia que parou, é morte. O crente para a sua rotina espiritual, ele morreu. Tá bem? Aí está aqui no material
O espírito humano é o meio de ligação do Espírito de Deus. Ao nascer de novo, o Espírito de Deus passa a morar no espírito do homem, restaurando a comunhão perdida. Isso é milagre. E na dispensação da graça, iniciado por Jesus, foi nos dado o privilégio que nenhum homem pôde ter antes, né? Pôde tem circunflexo no óbvio? Pôde, passado? Tem. Viu aí, né? Então, nenhum homem pôde ter. Por quê? Porque nem Elias, vocês que gostam dos profetas, nem Ezequiel, nem Jeremias, nem Moisés, teve o privilégio que a gente tem. E eles fizeram muita coisa. E a gente, com o Espírito Santo morando dentro da gente, muitos de nós vivemos só na carne, irmão. Só em fruto de carne, está errado. A gente é para sacudir esse mundo aí. Sacudir o inferno de poder e autoridade, Cláudia. Porque ele está aqui. Homens do Antigo Testamento que o Espírito Santo estava lá, fizeram grandes coisas. E a gente com ele aqui do nosso lado. É aquele ditado, o homem só dá valor no que está longe, né? Está perto, não valoriza. Mas não são todos, né, irmãos? Claro que há muitas pessoas que entendem a importância do Espírito Santo e valorizam isso, né? Prezam isso, priorizam isso. Deus realmente é primeiro lugar na vida deles. Isso não quer dizer que você tem que ser pastor para Deus ser em primeiro lugar na sua vida. Você basta ter conhecido a Jesus, você pode mostrar para Ele que Ele está em primeiro lugar e Ele sabe. Pode ser trabalhador, faxineira, mãe, pai de família, né? Porque o ministério da gente não começa nem na igreja, irmão. Na igreja qualquer um pode mostrar que é espiritual, começa em casa, né? Você sendo exemplo lá, como pai, como marido, como esposa, né? É ali que começa o seu caráter de novo nascido. Porque muita gente está bagunçada dentro de casa e dentro da igreja querendo mostrar que é espiritual. E pulando, não, Jesus Jesus é Deus, irmão. E Jesus não brinca com coisa eterna. Não brincou na cruz, não. Ele podia ter deixado a gente se lascar no inferno e viver do jeito que ele queria, mas ele foi o exemplo de caráter. Dentro de casa, o irmão mais velho sustentava toda a família e ainda fazia a obra, ainda expulsava demônio. Você quer largar sua família para ficar só no meio dos crentes, vai se converter. Tá? Expulsa lá os demônios da tua família, é você que tem que cuidar, né? Não é o pastor, não. Quem tem que cuidar da sua casa é você. Está lá padecendo, o diabo está agindo, você vai fugir? Isso é um covarde, né? Seja seu esposo, seja sua esposa, seu filho está endemoniado, é você que tem o papel, você é o sacerdote. Se desviar com essa coisa, você é o culpado. Não tem religião, mas eu estava na igreja, eu ia para a oração, vai para o inferno. Porque você não cuidou do que eu dei na sua mão. Irmão, porque Deus, Ele levanta homens, mulheres de Deus, não meninos. É muito menino. Então, por quê? Porque salvação, novo nascimento não é brincadeira. É algo que Ele exige. Amém? Então sejamos, e isso aqui eu estou dentro do estudo, fechando. Por quê? Porque o Novo Testamento é diagnosticado com fruto, com obras, com testemunho. Tem gente dando mau testemunho e está dentro da igreja. Entendeu? Então Deus não te chamou para frequentar a igreja, Deus chamou para ser um novo nascido. Entendeu? Ser exemplo, ser sábio. Tá? E essa aula aqui foi muito forte, você tinha uma inspiração muito grande do Espírito Santo para as pessoas tomarem cuidado, levar a sério as suas responsabilidades, né? Fugir não, você tem que assumir as suas responsabilidades, não é fugir delas não. Tá? É isso que nós temos que fazer, assumir. Nós nos falamos que íamos ser crentes, né? Que íamos assumir o ministério, que assumir a família, tem que assumir. Porque a espada, né, de Deus, ela corta, meu irmão. Meninice, molecagem, safadeza, isso aí é fruto da carne. Por isso que eu falo, tem gente que não nasceu de novo, não, irmão. Porque quando nasce, isso não reina mais em você. Não tem mais subterfúgio. O caminho é reto, é justiça. Se for para padecer, vou padecer, mas vou fazer o que é certo. Porque nós temos o Deus de justiça e verdade para nos ensinar e guiar. Amém?